Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro de Números, capítulos 31 e 32. Capítulo 31, nós vemos aí a guerra contra os madianitas, né? Nós vamos ver então que Israel vai guerrear contra os madianitas, vai vencer, né? Aqui vai alcançar a vitória, vai subjugar os reis de Madian e vai despojá-los, né? A partir do versículo 21 nós vemos aí a repartição dos despojos e lendo, né, toda essa realidade do combate, né, toda essa realidade dessa guerra contra Madian, levando-se em conta aqui que os madianitas então são inimigos, né? Então, essa guerra contra o inimigo, Madian. Nós vemos aqui o despojar o inimigo, né? Então, dentro dessa realidade, nós vamos ver muito isso no Antigo Testamento. Nós estamos num contexto de guerra. Agora, Israel vai tomar posse da terra prometida. Nós vemos então que os primeiros passos são dados não mais no contexto do deserto, não mais uma luta para a sobrevivência no deserto, mas agora uma luta de guerra mesmo, de combate mesmo, para tomar posse daquela terra que já era uma terra que possuía habitantes, né? Então, contra esses habitantes vai começar aqui uma guerra. Não vamos entrar no contexto aqui, né, literal das guerras em si e do que houve, né, em relação a isso de guerra, mas vamos trazer para a nossa realidade, né? Vamos trazer essa palavra, leia a passagem, a gente precisa ler, é interessante a gente ler, Deus vai falando com a gente em relação a isso, e o que eu tiro para mim desse capítulo 31, onde vai se travar aqui essa guerra contra os madianitas, o que eu tiro para mim é essa realidade da nossa vida espiritual, onde nós temos a consciência que nós estamos em guerra. Não sei se você tem essa consciência, meu irmão, minha irmã, mas nós estamos em guerra. Nós estamos travando uma batalha por dia. Não existe um dia sequer em que nós não travemos uma batalha. E se nós tomarmos essa consciência de que nós estamos diariamente travando as nossas batalhas, e aqui, sobretudo, as batalhas espirituais, a guerra espiritual na qual nós estamos. Por quê? Porque nós estamos rumo também à terra prometida, a nossa pátria prometida, a Jerusalém Celeste, o céu, né? Nós estamos rumo ao céu, caminhando rumo ao céu. E nós precisamos ter a consciência que, da mesma forma que não foi nada fácil para Israel tomar posse de Canaã, tomar posse da terra prometida, que da mesma forma não é fácil caminhar nesse mundo travando essa guerra espiritual, numa batalha diária para conquistar o céu. Se conquistar um território físico não foi nada fácil, e às vezes a gente pensa assim, porque a gente às vezes perde um pouco da dimensão da realidade espiritual. A gente pensa assim, nossa, não, mas uma guerra de verdade mesmo, sangue, armas, aquela coisa toda, é muito mais difícil, né? Talvez possa
passar isso, né, na nossa cabeça. Nossa, aí a gente vê, por exemplo, aí os contextos das guerras mais atuais, né, e essas terríveis guerras pelas quais a humanidade passou, a Primeira Guerra Mundial, mais próximo de nós, que nós temos aí tantos filmes, tantos relatos, tantas realidades que nos mostram, né, a Segunda Guerra Mundial terrível, né? Então a gente pode parar e pensar assim, não, essa guerra aqui, né, essa guerra de armas, ela é muito pior. Mas eu digo a você, não, meu irmão, não é. A batalha espiritual, a guerra que nós estamos travando, ela é uma guerra autêntica. Para começar, nós temos que ter consciência disso, é de verdade. É de verdade. Porque a gente, como eu volto a dizer, a gente está tão apegado à matéria que a gente pensa assim que só aquilo que a gente pode tocar, né, é que é de verdade. Mas não, existe uma realidade espiritual. Existe uma realidade no mundo, né, no plano espiritual, que, como o próprio nome diz, uma realidade, é real, é verdadeiro, né? Então, São Paulo vai dizer que a nossa batalha, a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual, né? Então São Paulo compreendia que até mesmo os sofrimentos dessa vida, e olha que São Paulo sofreu, ele apanhou, São Paulo foi preso, São Paulo foi julgado, São Paulo foi decapitado. Mas ele tinha consciência que a batalha espiritual era maior ainda do que essa. Ele tinha consciência de que existia uma guerra sendo travada. Meu irmão, se nós estivéssemos numa guerra aqui, né, na nossa cidade, no nosso país, se nós tivéssemos que enfrentar uma guerra hoje, você iria desarmado para a guerra? Você iria despreparado para a guerra? Ou você se prepararia, ou você estaria atento, ou você estaria vigilante, ou você estaria armado para uma guerra? Não é? Então nós temos que pensar na nossa realidade espiritual, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar armados, e eu digo inclusive que nós temos que estar armados até os dentes. Já ouviu essa expressão? Nós temos que estar armados até os dentes. Nessa luta, como é que faz, Charlene, se a luta não é, se é uma batalha espiritual? Batalha espiritual, luta espiritual, nós vamos usar armas espirituais. Numa batalha espiritual que nós estamos travando, nós precisamos usar armas espirituais. A Charlene, eu percebo assim que eu perco sempre as minhas batalhas, que eu perco muitas vezes as minhas batalhas. Eu percebo isso olhando para a minha vida e vendo o quanto eu caio no pecado. Eu percebo isso olhando para a minha vida e vendo quanto eu caio em pecados graves, muitas vezes, quanto eu não consigo dar respostas a Deus, o quanto eu não consigo caminhar na verdade, caminhar na graça de Deus, o quanto eu não consigo crescer na minha vida espiritual, o quanto eu não consigo crescer na intimidade com Deus, o quanto eu fico parado no mesmo lugar. Isso tudo vai sendo um indício de que eu tenho perdido as minhas batalhas e de que eu não tenho, na verdade, conseguido travar uma batalha verdadeira, não tenho conseguido, eu tenho sido subjugada facilmente pelo inimigo, né? Então, nós temos que parar e pensar nessa guerra, nessa batalha espiritual como algo concreto, como algo verdadeiro. Então, é interessante até mesmo a gente parar para pensar mesmo, para formular isso, né? Olha, se todos os dias eu travo uma batalha, e se todos os dias eu preciso travar uma batalha espiritual porque eu estou numa guerra espiritual, que armas espirituais então eu vou usar, né? A primeira arma espiritual, e a arma espiritual que a gente precisa estar com ela na mão, gente. Sabe? Aquela arma, né, que tem que estar na cintura aqui, que tem que estar pronta para pegar, que tem que estar ali comigo, que tem que estar muitas vezes na mão, em punho mesmo. Essa arma que precisa estar em punho, essa arma que precisa estar conosco, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, que nós não podemos abandonar porque nós estamos em guerra, então nós temos que estar pronto. Temos que estar pronto para isso. Essa arma é a oração.
Nós não podemos abandonar a vida de oração. Nós não podemos abandonar, nós precisamos rezar o texto, nós precisamos fazer novena, mas nós precisamos também estar com o coração ligado em Deus, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus, nós precisamos estar com o coração ligado em Deus, coração ligado em Deus. Então tá ali fazendo, conversa com Deus, tá ali fazendo uma coisa, conversa com Deus, né? Conta para Deus, pede a Deus socorro, pede a Deus ajuda. Nós precisamos estar nesse intercâmbio com o céu, né? O tempo inteiro, nós precisamos fazer isso. Então essa arma precisa estar com a gente. Uma arma diária que vai nos fortalecer. Caiu tudo aqui, depois eu pego. Uma arma diária que nós precisamos ter na mão, gente. A Bíblia. Nós precisamos ter a Bíblia na mão. Cristão sem a Bíblia na mão não é cristão, né? Cristão que não lê a Bíblia todo dia, gente, não vai aguentar, não vai dar conta, não vai ter munição. Não vai ter munição suficiente, né? Vai entrar para a guerra sem munição? Você vai entrar para a guerra sem munição? Não vai adiantar, né? Você tem que estar munido das realidades espirituais. Então, a Sagrada Escritura, lê, não é para deixar aberto no Salmo 90 aí na sua estante, não. Já está até amarela a página do Salmo 90, não é isso não. É ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Não é isso? Essa é uma arma poderosa que Deus nos dá. Arma poderosa que Deus nos dá, né? Nós temos a confissão, arma poderosíssima. É como se de repente você jogasse uma bomba nuclear, né, no exército inimigo. Você jogasse uma bomba potente na cabeça do mal, né? Então, a confissão, Eucaristia, Santa Missa, Eucaristia. Gente, é um negócio assim, quem resistirá a um coração adorador? Quem resiste, que inimigo resistirá a um coração que comunga de verdade? Mas aí precisa comungar de verdade, porque não adianta, né, gente? Vai para mim de qualquer jeito, comunga de qualquer jeito, não distingue o corpo do Senhor. Então, precisamos, um coração que comunga de verdade, se torna um sacrário vivo. Quem é que vai resistir a um sacrário vivo, gente? Santa Teresinha dizia que quando nós comungamos, que quanto mais nós comungamos, mais nós nos transformamos no próprio Cristo Jesus. Quem resiste? Qual inimigo espiritual vai resistir ao próprio Cristo Jesus? Ninguém, né? Nenhum inimigo espiritual vai resistir a isso. Não resiste, né? Então, busca dos sacramentos, né? A busca pelos sacramentos, a busca pela vontade de Deus, né? A busca por andar nos caminhos de Deus, porque não adianta, gente. Não adianta eu ter aliança com o mal, eu ter aliança com o inimigo e dizer que eu estou combatendo o inimigo, né? Já quando é que eu faço aliança com o inimigo? Quando é que eu faço aliança com o mal? Eu faço aliança com o mal não é só quando eu me torno um satanista, não, né? Eu faço aliança com o mal quando eu vou concedendo a ele poderes na minha vida. E como é que eu concedo poder ao inimigo na minha vida? Através de uma abertura do meu coração e da minha vida ao mal, ao pecado. Sinto muito, mas você é amigo daquele que deveria ser inimigo. Nós estamos numa batalha espiritual contra o inimigo, mas nós estamos fazendo alianças com ele, nós vivemos numa aliança com ele. Na verdade, ele tem a nossa vida na mão dele, então você não vai vencer nunca. Nunca. Esse inimigo, se você faz aliança diária com ele, se você anda ali de ti com ele, você não vai conseguir vencer o inimigo de Deus. E o nosso inimigo, o inimigo da nossa salvação. Então nós precisamos ter consciência de usarmos essas armas, de entrarmos. Olha, eu estou numa guerra, eu tenho que perceber, gente, que quando a tentação vem, que na verdade é o inimigo tentando fazer a minha derrota. Está tentando me derrotar. E eu tenho que estar atenta a essas coisas.
Quando vem aquele problemão na nossa vida, quando a coisa começa a ficar ruim, parece que a gente apanha igual cachorro sem dono. É a guerra, meu filho. É a guerra que nós entramos, nós estamos travando uma batalha. E batalha, guerra tem sangue. Batalha, guerra tem suor. Batalha, guerra tem lágrima, tem dificuldade, tem dureza. Então as durezas da nossa vida, o inimigo muitas vezes, às vezes ele tenta te pegar e você não concede para ele, você não concede. Às vezes ele tenta te pegar e você resiste à tentação, mas aí de repente na sua casa começa aquela confusão. A vida da sua família começa aquela confusão. É a guerra, meu irmão, fica de pé porque é a guerra. É o inimigo tentando te derrotar, é o inimigo tentando te vencer. É autêntico, é de verdade isso aí, gente. É de verdade isso aí. Se às vezes ele vai em você e você tá ali duro na queda, ele vai lá nos da sua família que estão aí de bobeira, né? Então de bobeira e fala assim, olha, eu não consigo pegar essa criatura, não, vou pegar os dela e vou arrebentar com ela, vou arrebentar com ele. Então fica atento, porque o mal quer verdadeiramente derrubar cada um de nós. Ele deseja perder as nossas almas, né? Ele deseja nos fazer desistir de Deus, desistir da caminhada, desistir da nossa vida de oração, desistir. Porque quanto mais a gente abrir mão das armas e deixar as armas caírem, mais a gente vai ficar desarmado nessa guerra. Então nós precisamos ter consciência dessas coisas. Precisamos ter a consciência dessa realidade, né? Nós precisamos ter consciência que ao redor de nós, tá travando uma batalha. Nós precisamos ter consciência do mundo espiritual ao nosso redor. Nós temos que ter consciência dos anjos e dos demônios. Nós temos que ter consciência da igreja, né? Da igreja, a comunhão dos santos, né? Você que tem a oportunidade aí, que está acompanhando os nossos vídeos do YouCat, né? Algumas perguntas atrás aí, entra aí no nosso canal, tem lá uma playlist que é sobre o YouCat, que fala sobre isso, né? Fala sobre a igreja peregrina, né? A igreja padecente, a igreja triunfante, né? Dessa comunhão dos santos. Nós temos que ter consciência dessas realidades espirituais, gente. Precisamos ter consciência. E precisamos entrar na guerra para ganhar. Nós precisamos entrar na guerra para ganhar. Ninguém entra na guerra para perder, não. Ninguém entra na guerra para perder. Israel não entrou numa guerra contra Madian para perder. Entrou para ganhar. Vamos lá no capítulo 32. Então, no capítulo 32 é interessante, gente, que aqui começa a conquista já de terras. Mas antes de se atravessar o Jordão, diante dessas guerras que já foram travadas com aqueles povos ali, para que eles pudessem então, como nós veremos mais à frente, que eles vão atravessar o Jordão e vão conquistar, né, a terra ali, que está diante deles, que Deus prometeu. Existe então já uma conquista de terras ali, e nós vemos que 3 tribos, né? A meia tribo de Manassés, Gade e qual que é a outra tribo mesmo? Já eu me lembro aqui. Então que essas 3 tribos, elas já vão tomar conta daquele território. E é dentro desse contexto que a gente entra no capítulo 32, né? Onde então, lá no versículo 16 vai dizer assim, olha, está escrito assim, mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés. Vamos ler o início do capítulo 32 para a gente entender. Ó. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham rebanhos em grande quantidade. É isso mesmo, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade tinham rebanhos em grande quantidade. E vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram próprias para a criação de animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo, Atarote, Dibons, Jazer, né, esses nomes todos aí, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel, são uma terra boa, uma terra própria para o pasto dos rebanhos. E os teus servos têm muitos animais. E ajuntaram, se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés fica bravo com eles e fala assim, olha, vocês estão querendo ficar do lado de cá e a gente tem que conquistar o terreno do lado de lá? Vocês estão querendo fazer com que os filhos de Israel então desanimem de atravessar o Jordão e de conquistar a terra? E aí eles vão dizer então a Moisés, não Moisés,
nós vamos deixar aqui as nossas famílias, nós vamos construir as nossas cidades, porque aqui é uma terra boa para a gente ficar com os nossos animais, mas a gente vai para o outro lado e a gente vai conquistar a terra com os filhos de Israel. Então vamos lá no versículo 16, olha. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: faremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas, até os introduzirmos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse de cada uma de sua porção. Cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção desse lado, ao oriente. Moisés disse-lhes: se fizerdes isto e vos equipardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e só voltardes para as vossas casas quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos de Israel, aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel. E possuireis esta terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que o vosso pecado cairá sobre vós. Construí, pois, cidades para os vossos filhos, e fazei currais para os vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Então, eles fizeram um trato com Moisés aqui, né? Eles estavam começando já a conquistar as terras, né? E eles fazem um trato com Moisés. Olha, Moisés, não preocupa não. Nós vamos deixar a nossa família do lado de cá e a gente vai entrar para a guerra. Nós vamos conquistar a terra. E Moisés fala assim: não, se vocês fizerem isso, né? Vocês vão estar fazendo o bem, né? Vão estar ali ganhando, inclusive, os favores, né? Do Senhor, dos seus irmãos, né? Olha lá, gente, lá no final da Bíblia nós temos mapas, né? Eu digo muitas vezes, a Bíblia não tem mapas à toa, né? É para a gente entender essas coisas melhor quando a gente está fazendo o nosso estudo. Então, pegando aqui, olha, na minha Bíblia, é a Bíblia de da Ave Maria. Então, na sua Bíblia provavelmente tem também, onde fala aí das 12 tribos de Israel, onde tem esse mapa aqui, olha, das 12 tribos depois da conquista da terra prometida. Vocês vão ver aqui, olha, aqui, ó, desse lado do Jordão, porque o Rio Jordão ele passa por aqui, ó. Aqui tem o Mar da Galileia, né? Olha só, aqui tem o Jordão. Então, do lado de cá do Jordão, a gente vê que tem essas 3 tribos, né? Olha só, aqui tem a meia tribo de Manassés, porque do lado de cá também tem a tribo de Manassés, então ficou meia tribo de Manassés do lado de cá. Esse de roxinho aqui, ó, é Gade e o de baixo é Ruben. A gente tá vendo aqui que Gade e Ruben, então, vão conversar com Moisés, a tribo, né? As tribos de Gade e de Ruben vão ali diante de Moisés. Então eles vão tomar posse dessa terra, né? Aqui embaixo a gente tem o Mar Morto, mas aqui no seu mapa você vai perceber que tem o Rio Jordão. Então eles estão aqui. Depois eles vão aqui, ó, atravessar o Rio Jordão e eles vão tomar posse dessa porção de terra do lado de cá, que é então aí a terra que eles devem conquistar, né? E aí a gente vê que dessa forma então vai ser dividida aí entre as 12 tribos de Israel a terra prometida, né? Então, gente, então é isso, né? E aí, dentro dessa realidade, o que eu tirei dessa palavra, então, desse último capítulo aqui, né? O capítulo 32. O que eu tirei para mim desse diário de hoje? Tirei para mim o seguinte, olha, esse povo, né? Essas tribos aí do Oriente do Jordão aí, né? Que ficaram com essas terras, eles vão entrar na terra prometida e eles vão guerrear com os irmãos como se eles estivessem ali conquistando, né, correndo atrás da conquista da sua própria terra. Embora eles já estivessem ali com a terra deles garantida. E o que eu tirei para mim disso então? Olha, nós estamos todos em guerra, né?
Nós somos um corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Nós estamos em guerra. Somente que não estamos batalhando sozinha, não. Eu tenho as minhas batalhas pessoais, claro que eu tenho. Mas eu não estou sozinha numa guerra espiritual. Os meus irmãos também estão, né? Os nossos irmãos, nossos conhecidos, nossos amigos, eles estão também travando essa guerra. Pelo menos nós esperamos que estejam, né? Sobretudo aqueles que têm a consciência dessa guerra espiritual estão mesmo, né? Os que não têm consciência, que não estão perdendo, né? E o inimigo, por final, até deixa para lá, que não precisa nem ter muito esforço. Mas vamos considerar, gente, as nossas lutas, né? Nossas lutas, nós precisamos entender uma coisa. Hoje, muitas vezes a batalha está muito acirrada para mim, muito acirrada. E os meus irmãos que estão rezando por mim, eles estão batalhando comigo para a conquista, para a minha conquista, para a conquista da minha terra prometida, né? Conquista das promessas que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Os meus irmãos estão rezando. E como é bom você saber que tem alguém rezando por você, né? E como a oração do outro não somente é bom no sentido de nos consolar, não, mas é eficaz. A oração do outro é eficaz para nós. Existe uma eficácia nisso. Da mesma forma, quando nós estamos ali, conquistei, né, a graça que eu tanto precisava, vi a manifestação da glória de Deus naquilo que eu tanto rezei, naquilo que eu tanto pedi, bendito seja Deus, porque Ele me deu a vitória. Mas quando eu ganhei a vitória aqui, eu vou olhar para os outros, e vou olhar para a batalha dos outros, e vou olhar para a guerra que o outro está travando, e aí não é porque eu conquistei a minha vitória que eu vou abandonar o outro sozinho na batalha dele, não. Eu vou batalhar com ele, eu vou guerrear com ele, eu não vou deixar ele sozinho, eu não vou deixar ela sozinha. Então eu vou guerrear com o irmão também, para que ele conquiste também aquilo que ele precisa, entende? Então, dessa forma é que vai funcionando, né, essa comunhão até dos santos, como eu já falava anteriormente. A comunhão dos santos vai funcionando assim, mas de uma forma concreta entre todos nós aqui também. Enquanto igreja peregrina, nós precisamos dessa consciência de ajudar o outro, né, de estender a mão para o outro, mas também de guerrear com batalha espiritual mesmo, como oração, com jejum, com penitência. Também não tinha falado sobre essas armas poderosas, né? Jejum, penitência, né? Abstinência. Então fazer essas coisas também, não só por nós, mas pelo outro, né? E às vezes, gente, até quando a gente ainda não conquistou aquilo que a gente está tanto rezando, né, para nós vemos que o outro está ali, né? Às vezes quase perecendo. Então a gente também vai até esquecer um pouco aqui, né, de ficar olhando só para os nossos problemas, e nós vamos então ajudar o outro também. Na oração a gente vai rezar por nós, mas a gente vai rezar para o outro, né? A gente vai fazer por nós e vai fazer pelo outro também. E assim nós vamos nos tornando um corpo robusto, um corpo forte. Nós vamos nos tornando um exército vigoroso. Não um exército de cada um para um lado, mas um exército coeso, né? Então, dentro disso tudo a gente vai compreendendo como funciona a vida espiritual. Nós pedimos, Senhor, nesse dia que o Senhor venha em nosso auxílio, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, diante das batalhas nossas de cada dia, que o Senhor venha em nosso auxílio. Quero te pedir, Senhor, nesse dia, a força do alto, o vigor, o ânimo, Senhor, do alto, que vem do Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós nesse dia, Senhor, o Espírito Santo, para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos dar coragem, para nos dar, Senhor, visão espiritual, para que nós não nos arrefeçamos. Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ti, nós entregamos a Ti a nossa vida, nós entregamos a Ti as nossas batalhas, nós entregamos a Ti os nossos problemas, nós entregamos a Ti, inclusive, os nossos desânimos, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas derrotas, e Te pedimos a graça de nos levantarmos, Senhor, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua graça, pelo poder da efusão do Espírito Santo sobre nós. E nós pedimos a poderosa intercessão da Virgem Maria, aquela que é semelhante a um exército em ordem de batalha. A Senhora Mãe, que é como um exército em ordem de batalha, que a Senhora possa ir à nossa frente, Mãezinha, esmagando a cabeça do inimigo,
a cabeça soberba da serpente seja esmagada, Mãe, pelos teus pés. A Senhora que é a mulher forte, que caminha conosco, que intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós também pedimos a intercessão dos santos, né? Estou aqui com a blusa de São João Paulo II, nós pedimos a intercessão São João Paulo II, todos os santos e santas de Deus, nós pedimos a intercessão dos santos anjos, né? São Miguel, São Rafael, São Gabriel, todos os santos anjos possam batalhar em nosso favor também nesse dia. E nós pedimos que a cruz de Jesus possa se levantar na nossa vida. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-te, Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de vossa face todos aqueles que vos odeiam por Cristo Senhor nosso. Amém. Bendito, louvado e adorado seja o nosso grande Deus e Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.